Boa noite a todos. É uma honra mais uma edição do nosso projeto Câmara Cidadania, nesta noite aqui na Câmara Municipal, onde nós vamos receber a palestra Estelionato da Verdade, Impactos Sociais do Fenômeno das Fake News. O palestrante será o jornalista e escritor Ariel Caim, especialista em marketing e comunicação, formado em comunicação social pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, e pós-graduado em marketing e comunicação integrada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Caim é o atual diretor de comunicação da Prefeitura de Olambra. Esse projeto foi criado na nossa gestão aqui junto à Câmara Municipal e visa, uma vez por mês, trazermos um tema de relevância da sociedade para ser tratado aqui com a comunidade. A palestra é transmitida, quem nos acompanha pelas redes sociais, depois também esse arquivo fica disponível para quem quiser acompanhar o conteúdo dele. E, nesse momento, chamo a vereadora Cássia Murer para que, em face do projeto apresentado por ela sobre fake news aqui nesta casa, que ela faça as honras para receber o nosso palestrante. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite e uma ótima palestra. Boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. É realmente uma honra receber o Ariel aqui. Eu quero agradecer demais por ele ter aceito esse primeiro desafio. Nós pensamos em compor essa lei aqui em Jaguariúna, porque a gente sabe que as fake news, né, elas funcionam como uma espécie de doença também. Elas deixam a sociedade doente, elas destroem vidas das pessoas, destroem carreiras das pessoas. Então, a gente pensou assim, não, vamos fazer uma lei em Jaguariúna que a gente consiga, pelo menos, combater no mais que a gente conseguir. Como a gente combate a mentira? A gente combate a mentira com a verdade, né? Então, e a gente foi buscar um especialista, uma pessoa que entende muito disso, que é o nosso Ariel. Por favor, Ariel, pode começar aqui seu trabalho. Dá para ouvir aí? Todo mundo ouvindo? Tranquilo? Boa. Pessoal, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Walter, presidente da Câmara de Jaguariúna, pela oportunidade, pelo prestígio, pela acolhida. Agradecer também à vereadora Cássia, vice-presidente, pelo convite. E desde já te cumprimentar, Cássia, cumprimentar todos os vereadores que participaram da aprovação desse projeto, pela criação do Programa Municipal de Combate às Fake News aqui no município de Jaguariúna, que é uma iniciativa muitíssimo importante, especialmente nesse período que a gente está vivendo, em um ano de eleição, em um ano que muita mentira vai circular por aí, e como você muito bem colocou, é preciso combater esse fenômeno com a disseminação da verdade. É isso que a gente vai procurar orientar aqui hoje. Falar rapidamente sobre o que são as fake news. No popular, fake news é a famosa mentira, mas com contornos diferentes, né? O termo fake news ele surgiu pela primeira vez em 2016, durante as eleições americanas, que elegeram o Donald Trump. Foi uma eleição, um processo eleitoral lá nos Estados Unidos bastante conturbado, em função do volume de fake news e da suspeita de interferência externa. Se falou muito lá de interferência externa, em especial do governo russo, apoiando a candidatura do Donald Trump, a partir do uso de inteligência artificial, ou seja, de robôs que se encarregavam de disseminar notícias falsas, justamente o governo russo, que é um rival histórico aí dos Estados Unidos, né? Então isso causou uma comoção naquele momento, e a partir de 2016, então, desse processo, as fake news elas se tornaram
o termo fake news surgiu e as fake news se tornaram populares e passaram a ser discutidas com a seriedade que o tema merece, né? Qual é o lance das fake news? O que difere a fake news de uma mentira comum? As fake news, como o nome diz, são notícias, são novidades. Ela é a mentira travestida de verdade, né? Então, o que se procura fazer por meio das fake news é desinformar, enganar o eleitorado, no caso de uma eleição como se deu lá, através de notícias, de falsas notícias travestidas de verdade, com um caráter jornalístico, sem nenhum jornalismo essencialmente por trás de cada uma dessas notícias. Por que agora? Por que as fake news é um tema tão discutido agora e por que elas estão se tornando um problema, né? Em primeiro lugar, porque a gente tem a conjunção aí de 3 diferentes fenômenos hoje. A gente está vivendo isso provavelmente no principal momento, que é o fato de que todas as pessoas se tornaram emissoras de opinião e de informação para um público grande, sem grande dificuldade. Todo mundo com acesso a um telefone celular e internet, sem muita dificuldade, consegue disseminar qualquer tipo de opinião ou de informação para um grupo bastante grande de pessoas, né? O que não acontecia antes. Normalmente as pessoas se informavam através dos veículos tradicionais de imprensa, né? Com profissionais qualificados, formados para isso, com uma preocupação ética, uma preocupação com a verdade, né? E a partir do momento que a internet se torna uma coisa popularizada, que surgem blogs, surgem redes sociais, redes de relacionamento, que as pessoas passam a ter condições de falar livremente o que pensam, seja verdade, não seja, sem nenhum tipo de filtro, a gente passa a sofrer com esse tipo de interferência, né? Antes a gente levava 5 minutos aí para ler um caderno de jornal, para se informar muitas vezes com notícias que a gente usaria ao longo do dia ou ao longo da semana. E hoje, em 5 minutos, a gente recebe aí, sei lá, centenas de notícias de diferentes fontes, das mais confiáveis às menos confiáveis. E essas notícias acabam pautando o nosso dia a dia. O segundo fenômeno dos 3 que eu citei é justamente essa questão do dilúvio de informações. A gente é bombardeado ao longo do dia com uma série de coisas. As pessoas têm cada vez menos tempo, cada vez mais informação e elas acabam ficando sujeitas às informações que elas recebem, né? Diante de um universo tão grande de dados, de notícias, de novidades, fica difícil, a pessoa acaba tendo que filtrar ela mesma aquilo que é importante para ela, aquilo que ela quer levar para frente, não quer levar para frente, e as pessoas, justamente por essa questão do tempo e pela facilidade de ter o telefone na mão, se tornaram muito imediatistas, né? A gente está vivendo uma era do imediatismo. Então a gente muitas vezes recebe uma notícia e muito antes de a gente conferir se a notícia é verdadeira, quais são os detalhes por trás dessa notícia, a gente rapidamente compartilha você imagina, uma pessoa recebe, por exemplo, uma notícia de que o presidente está com coronavírus ou foi baleado, né? Muito antes de a pessoa checar se essa informação é verdadeira, checar detalhes dessa informação, bom, foi baleado, mas foi baleado o quê? Na cabeça, na perna, no braço, onde foi? Foi em Brasília, São Paulo, foi no exterior? Muito antes de qualquer uma dessas reflexões, as pessoas acabam compartilhando essas notícias sem a preocupação de fazer o que a imprensa tradicional faz, que é a checagem, né? Então, esse dilúvio de informações e o imediatismo são também fenômenos que contribuem para isso. E, por fim, o crescente descrédito da imprensa tradicional, né? Como eu disse, as pessoas se informavam através dos jornais, enfim, confiavam nas suas fontes de preferência, o jornalista profissional, aquele cara que era uma referência, e hoje, justamente, todo mundo fala o tempo todo, a gente recebe informação de uma forma muito fácil, não se dá o trabalho, muitas vezes não tem tempo de checar, quer rapidamente jogar essas notícias, essas informações para frente, e a imprensa acaba tendo um papel mais esvaziado. E mais do que isso, a gente passa por um processo muito curioso, porque
gente cresceu ouvindo que em governos ditatoriais há uma certa restrição ao exercício da imprensa livre, né? Aquela coisa de imprensa leva informação, informação na mão do povo não é uma coisa interessante, nenhum tipo de tirano, que é gente questionadora, gente que faz uma reflexão a respeito do que está acontecendo, gente que eventualmente se revolta com o que está acontecendo. E hoje a gente passa por um fenômeno parecido nas democracias, né? A gente tem governantes que dedicam boa parte do seu tempo a desacreditar o serviço da imprensa, a atacar a imprensa, a reforçar a ideia de que a imprensa faz um trabalho enviesado, quando muitas vezes isso não é verdade, né? Para citar uma coisa interessante, assim, a gente pega o exemplo do Brasil com o nosso presidente, que questiona muitas vezes a imprensa, diz que a imprensa está a serviço da oposição, que vive da má notícia, vive do ataque. E a verdade é que a imprensa essencialmente vive do questionamento, vive da má notícia, vive do ataque, por essência, porque a boa notícia ela interessa para o cidadão, mas a má notícia, aquela que tem potencial de prejudicar o cidadão no seu dia a dia, é muito mais interessante para ele do que a notícia boa, que por mais impacto que tenha, não vai mudar de forma significativa a realidade dessa pessoa. E mais do que isso, a imprensa, com todos os defeitos que ela eventualmente possa ter, ela tem o cuidado de fazer a devida checagem, de fazer os questionamentos corretos diante das informações que são recebidas, né? E quando muito, eu, apesar de ser jornalista e ter ouvido ao longo dos 4 anos do curso de jornalismo que a imprensa deve ser imparcial, eu particularmente não acredito na imparcialidade da imprensa, mas eu acho que a parcialidade ela se limita à linha editorial dos veículos, né? Eu acho que há um limite aí que não agride o limite da informação, né? Então, eu vou citar um exemplo recente que a gente viveu em Olambra. Eu estou hoje diretor municipal de comunicação lá, de como a gente tem diferentes formas de conduzir a notícia, de como isso pode ser mal interpretado e pode ser usado de forma até muitas vezes criminosa pelas pessoas. Saiu essa semana o resultado do ranking ambiental do município Verde Azul, e a gente tem 2 realidades que são dissonantes ali, né? Olambra melhorou o desempenho, melhorou a sua nota, passou de 78 pontos para 79, a grosso modo, mas na qualificação geral, na comparação com os demais municípios, a cidade caiu, né? Então você tem pelo menos duas diferentes formas de dar essa notícia, né? O jornal pode virar e dizer o seguinte: Olambra ampliou a sua nota no ranking ambiental do estado de São Paulo. É uma notícia positiva, né? Não há governo que fique descontente com isso. E você tem o veículo de imprensa que pode entender que a notícia mais relevante é que Olambra caiu, sei lá, 15 posições no ranking. E aí o cara vai lá e fala: essa imprensa quer me agredir, essa imprensa... E as duas informações, apesar de se confrontarem, as duas são verdadeiras, e se usa dessas questões para fazer ataques diretos à atividade jornalística e dizer que há uma agenda oculta por trás da atividade jornalística que, na verdade, não há. Eu separei aqui alguns itens de como a gente pode identificar fake news. O método mais fácil, naturalmente, e é aquele que é recomendável e que é o encorajado, é a checagem, né? O que difere a imprensa tradicional do noticiário popular? O jornalista perde tempo de checar a informação. Ele faz perguntas importantes, como algumas que eu listei no slide anterior, que são necessárias, especialmente quando a gente pretende combater as fake news, que são: por que essa pessoa está me contando essa história? O que ela tem a ganhar ao compartilhar essa história comigo? Tem algum interesse oculto por trás dessa notícia? São questionamentos que são necessários. Por que você está me dizendo isso? Muitas vezes há um interesse por trás da notícia que é compartilhada que a gente ignora. A gente simplesmente absorve o que está sendo dito, passa para frente o que está sendo dito e não faz as reflexões necessárias que a imprensa normalmente faz. Então, a primeira arma para se identificar uma notícia falsa é: a gente recebeu uma notícia. Normalmente as notícias falsas, elas vêm acompanhadas de títulos chocantes, impactantes,
muitas vezes apelativos. Então, isso deve gerar um questionamento, deve gerar uma desconfiança de bate-pronto e fazer com que você busque a informação através de veículos tradicionais de imprensa, através da fonte oficial, que na grande maioria das vezes se pronuncia acerca desses casos. Títulos apelativos, URL alterado. O URL é o prefixo do endereço eletrônico das páginas na internet, né? A gente tem o Lambda, o telefone é 3802, cada página tem um prefixo, né? E o que acontece muitas vezes é que os articuladores das fake news, eles utilizam URLs que são familiares para as pessoas com pequenas alterações, justamente para te fazer crer que essa notícia ela vem de uma fonte confiável. Uma coisa que é importante colocar, o Edinho muito bem colocou hoje na entrevista que ele deu ao portal Lambrense, Nogueirense, é que as fake news, todas elas têm uma razão de ser, elas não surgem de forma espontânea. Cada uma delas ela é construída com bastante cuidado, pensada com o objetivo de desinformar de uma forma crível, porque ela tem um objetivo, e esse objetivo normalmente é prejudicar alguém ou beneficiar alguém, né? E aí, naturalmente, tudo aquilo que você consegue agregar, e é isso que faz da fake news uma arma tão poderosa, tudo que você consegue agregar em termos estéticos, em termos técnicos, que dê a ela mais credibilidade do que ela deveria ter, que são URLs alteradas, ou você pegar a estética de jornais conhecidos e colocar uma notícia que é mentirosa, que é uma coisa muito comum. Tudo isso é amplamente usado justamente para confundir as pessoas e fazer com que elas se desinformem e passem a avaliar determinados temas ou determinadas pessoas, passem a criar um juízo de valor diferente daquele que seria o razoável diante da notícia verdadeira. Um questionamento que se faz, na verdade, é quem está por trás disso tudo. Como eu disse, as fake news elas são criadas com muito critério, são criadas com um objetivo bastante específico, e sempre que confrontados com alguma notícia é importante que a gente se pergunte quem pode ser beneficiado com isso, quem pode estar por trás disso, qual é o interesse por trás dessa notícia. Isso é fundamental para que a gente comece a identificar, comece a fazer o trabalho de investigação diante daquilo que a gente recebe. Separei algumas notícias, a gente acaba fazendo uma ligação muito forte do fenômeno das fake news com a atividade política, porque é dentro desse cenário que ela se dá com maior força. Foi aí que o fenômeno surgiu, né, foi numa eleição, e também porque o processo eleitoral, uma das etapas do processo eleitoral é a construção do discurso e a construção da reputação de uma determinada figura política, de um determinado candidato. E a fake news vem no sentido de atacar essa reputação, de desconstruir essa reputação. Então, justamente por isso, a gente acaba fazendo esse link. Mas não é o único meio em que a fake news se dá e nem é o único ambiente em que ela é perigosa. Essa notícia é recente. A fake news atinge 85% das mensagens sobre coronavírus checada pelo Ministério da Saúde, né? Então, eu particularmente recebi, uns 15 dias atrás, uma informação de que as pessoas deveriam evitar o consumo de álcool gel 70% e trocar por vinagre. Tem uma série de pessoas que recebem isso e fazem as reflexões necessárias. Tem muita gente que não. Né? Tem muita gente que passa a adotar o vinagre numa circunstância como essa como um agente de combate, um agente de prevenção ao coronavírus. Isso acaba expondo uma série de pessoas que a gente sabe onde começa, não sabe onde termina esse tipo de epidemia, então você acaba sujeitando um número incontável de pessoas a um risco absolutamente desnecessário, porque você está difundindo uma notícia falsa. Aqui a gente tem uma listagem, acho que vai ficar pequena para vocês, mas das 10 maiores notícias falsas flagradas no primeiro turno das eleições de 2018. As eleições no Brasil em 2018, assim como as eleições americanas em 2016, foram amplamente pautadas pela disseminação de notícias falsas. Naturalmente, a gente não pode acreditar a eleição de A ou B somente com base nisso. Até porque é uma prática que normalmente se dá de vários lados, né? Uns mais, outros menos, uns com mais critérios, outros com menos. Mas a gente não pode também
simplesmente reduzir as eleições a esse fenômeno, mas é, sem dúvidas, um fenômeno que interfere diretamente. Nenhuma eleição a vitória ou a derrota ela não se dá com base em uma única circunstância, é um conjunto de coisas que levam o candidato a ganhar ou perder, mas o fenômeno das fake news teve um impacto bastante importante nas eleições de 2018 aqui também. Separei alguns detalhes, são coisas que a gente viu com frequência. Você pega o exemplo do lado esquerdo, eles copiaram a estética do site G1, que é um site da Globo, absolutamente popular, e destacaram com as mesmas fontes, as mesmas coisas, uma notícia que nunca existiu, para fazer com que as pessoas crescem que o Jean Willis seria o ministro da Educação, um eventual ministro da Educação do Fernando Haddad. Um outro caso, aí uma publicação simples de Facebook, mas que teve mais de 8.800 compartilhamentos, dizendo, por exemplo, que o Bolsonaro se aposentou aos 33 anos do Exército com um atestado de insanidade mental. O que também não é verdade, mas essas coisas, a princípio, não é verdade. Ele tem tentado provar pra gente que não, mas a princípio não é. E também a questão da imagem, como as notícias falsas elas se dão também através da adulteração de imagens, para fazer justamente com que o eleitor creia numa coisa que não é. Então você tem a Manuela Dávila, a camiseta de verdade está escrito rebele-se, e a edição diz que Jesus é travesti, justamente para ter um impacto em cima do eleitorado cristão, vendendo a candidata a vice-presidente como uma anticristo. Né? A gente pode ver que a fake news, apesar de ter começado com essa roupagem da notícia, da falsa notícia disfarçada de notícia verdadeira, ela acaba se dando em diferentes temáticas também. Então você tem o exemplo da citação, que é muito comum nas redes sociais, você usa a imagem de uma determinada figura com uma frase que não é dele, mas que é atribuída a ele, e muita gente bate o olho nisso e acredita que o cara falou aquilo ali. Né? E por fim, uma imagem que colocou o Adélio Bispo numa fotografia do Lula chegando, se não me engano, essa imagem está chegando em Curitiba, sei lá. Que também é uma imagem verídica, você tem em cima a imagem verdadeira e embaixo no destaque a imagem com o acréscimo da figura do Adélio Bispo ali para vinculá-lo ao PT, ao Lula e criar essa narrativa de que o atentado se deu de forma criminosa para, enfim, tirar o Bolsonaro da frente do Haddad. Isso aqui eu separei porque é uma coisa importante. Naturalmente, eu falei, a fake news ela se dá de ambos os lados, ou dos mais diferentes lados em um processo eleitoral. Mas essa é uma notícia que eu peguei do Valor Econômico, que é muito emblemática, porque ela mostra o impacto que esse tipo de coisa tem na mentalidade do eleitorado. Então, segundo um estudo feito pela IDEA, Big Data, 90% dos eleitores do Bolsonaro acreditaram ao longo da campanha eleitoral em notícias falsas que foram disseminadas pela campanha dele. Ou seja, fizeram as suas escolhas pautados por informações erradas. Né? Destacar um pouco o papel da imprensa. Né? Já falei um pouco a respeito disso, pode ter cara de notícia, mas nem sempre é. É isso que as fake news originalmente buscam fazer, é dar a roupagem jornalística para uma informação falta, ou seja, puxar um pouco do crédito que a imprensa tradicional sempre teve para dar credibilidade a uma informação errada, né? E a questão também da imparcialidade e a gente saber diferenciar a questão da parcialidade da mídia e até que ponto isso invade a informação. Eu acho que é perfeitamente natural e até saudável que ao lermos um jornal, um portal de notícias, a gente faça questionamentos, a gente avalie se aquela informação foi dada da forma correta, não foi, se há exagero, se não há, mas essencialmente é o que eu falei da questão do ranking ambiental. O fato em si, ele não é alterado pela imprensa tradicional. A informação dada é a informação do fato, né? A informação noticiosa. Você tem diferenças de abordagem, é natural que a gente faça esses questionamentos, mas tendo consciência de que a imprensa, com todas essas peculiaridades, ainda é o meio mais seguro de se informar e ter uma informação verdadeira e mais próxima possível da verdade.
Claro. Qual foi a situação de dois caminhos, né? Um que caiu pelo Estado e o outro Que a nota subiu. Como foi escolhido a Naturalmente que a nota subiu. Mas pelos veículos de informação, possivelmente isso vai ser revertido, a gente vai descobrir. Porque é natural, o jornalismo é contestador e ele é contestador porque o objetivo é levar para as pessoas as informações que podem ter um impacto direto e em especial negativo, porque é o que preocupa as pessoas na vida delas. Desinformação é risco e já atingiu todos nós. A gente está falando dos riscos aí da campanha eleitoral. A partir do momento que 90% do eleitorado de um determinado candidato toma a sua decisão com base, muitos deles com base em notícias falsas, a gente está alterando o resultado do processo democrático. E isso é um perigo, porque esse é o momento em que as pessoas mais têm que estar informadas, mais têm que saber a respeito do retrospecto do candidato, quem é o cara, o que ele pensa, o que ele pretende, quais são os projetos. E isso vale para o território nacional, vale para o estado e vale para o município. A gente vai viver isso agora em 2020 em Jaguariúna, nas cidades da região, e é fundamental que a gente esteja atento, porque vão surgir uma série de notícias, uma série de rumores. Jaguariúna viveu isso anos atrás, há cerca de 7 anos atrás, com rumores de que o então prefeito, se reeleito, traria uma penitenciária para a cidade. E isso, de certa forma, amedronta o eleitor, tem um impacto direto depois na hora da decisão do voto. Isso a história comprovou que não era uma realidade, mas esse tipo de notícia tem impactos que muitas vezes são decisivos nos rumos de uma cidade, de um estado, de um país, nos rumos de uma campanha de saúde pública coletiva, como no caso do coronavírus. E muitas vezes até em casos mais simples. Em 2014, no Guarujá, um portal de notícias, desses portais que surgem aí à torto e à direito, divulgou um retrato falado de uma moça, atribuindo a esse retrato falado, o retrato falado de uma mulher que sequestraria crianças para fazer rituais, feitiçaria e tal. E uma comunidade simples lá identificou no retrato falado uma moradora. Eles cercaram a moradora, espancaram a moradora, arrastaram a moradora, ela morreu. E depois se descobriu que na verdade não era nada disso, a cidade não tinha um único caso registrado de sequestro de crianças naquele período. E, enfim, uma vida se perdeu em função de uma notícia falsa, de uma desinformação, de uma coisa feita propositalmente para provocar o engano nas pessoas. Esse é o poder das fake news. A gente muitas vezes fala, é bobagem, é uma noticiazinha que está ali na internet, isso não tem reflexo nenhum, isso não impacta a nossa vida de forma alguma. Você tem uma pessoa que perdeu a vida, você tem um risco de epidemia que é potencializado por uma notícia falsa, e você tem resultados no ambiente municipal, estadual e federal de interferência das fake news, muitas vezes interferência externa das fake news no processo democrático, nos rumos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Esse é o efeito, esse é o tamanho do problema das fake news. Acho que é importante frisar que as fake news, naturalmente, a criação da fake news é crime previsto em lei hoje, especialmente em função da questão eleitoral. A gente tem uma legislação de 2019 que trata especificamente de fake news em período eleitoral, que pode acarretar em multas e até em prisão de 2 a 8 anos de prisão. E ela não se restringe às pessoas que criam as fake news, né? As pessoas que compartilham as fake news de forma indiscriminada também estão sujeitas a arcar com o que determina a legislação. E não só isso, não só no caso eleitoral, mas também você pode, ao disseminar fake news, incorrer em crimes de calúnia, difamação, injúria, assédio moral, uma série de outros crimes configurados em lei que podem gerar uma série de penalidades, multas, prisão, etc. Ou seja, quem compartilha é cúmplice e pode ser penalizado. Pode e deve ser penalizado, porque do mesmo jeito que a gente recebe uma série de informações ao longo do dia aí, a gente tem total condições de avaliar se essa informação é verdadeira ou não antes de passar isso para frente.
Como a gente combate as fake news? Você tem os principais agentes da tecnologia e das redes sociais aí hoje, o Google, o Facebook, trabalhando em algoritmos, em mecanismos que coíbam esse tipo de prática, que tirem do ar notícias com palavras que já foram identificadas como palavras de uso comum de fake news. Você tem uma série de métricas que estão sendo utilizadas para tentar eliminar isso das redes e, consequentemente, do acesso das pessoas. Mas isso não basta, né? Esse controle ele tem que ser feito por cada um de nós, né? Afinal, os grandes responsáveis pelas fake news e pela disseminação das fake news são as pessoas que recebem essa informação, que não fazem a devida avaliação dessa informação e que passam essa informação para frente de forma indiscriminada. Por que a legislação local é importante? Por que a iniciativa da Câmara aqui de Jaguariúna, mais especificamente da vereadora Cássia, é importante? Por uma questão de conscientização, porque o problema normalmente mora ao lado, né? Eu separei alguns dados de pesquisas que eu acho que são interessantes para a gente tratar disso. 72% das pessoas alegam já terem recebido notícias falsas, tá? Outro dado interessante, as notícias falsas circulam de uma forma bastante forte nas redes sociais e hoje mais de 80% dos brasileiros se informam pelas redes sociais, o que é um problema. Desses 72%, amigos e familiares, não consigo ver exatamente os números, mas eu acho que juntos eles compõem mais de 60%, ou seja, 72% das pessoas alegam terem recebido notícias falsas através das redes ou do WhatsApp. 60% delas receberam isso dos amigos e da família. Tá? Ou seja, isso não vem de um cara estranho que criou alguma coisa. O cara estranho criou alguma coisa com algum interesse. Agora, isso chegou até alguém próximo de você e esse alguém próximo de você, sem cuidado com a informação que ele tinha, passou isso para você, passou isso para mais uma série de pessoas. Então, por que esse bate-papo aqui é importante? Por que o Programa Municipal de Combate à Disseminação das Informações Falsas é importante? Para gerar nas pessoas essa consciência de que é fundamental que a gente busque a informação correta, busque fazer a checagem necessária antes de passar a informação para frente. Porque normalmente o problema está do nosso lado. Aguarde que as outras mídias, Sim. se é uma informação à noite, Sim. você vai ter ou as agências já estão dando. Exato. Muito dificilmente você vai ter qualquer veículo de comunicação sério ignorando fatos relevantes, né? Então não custa eu receber uma informação qualquer, abrir o site A, o site B, o site D, pegar o jornal, dar uma olhada. Pô, será que isso aqui procede? Tem mais alguém falando disso aqui? Quem que é esse cara que está falando isso aqui? De onde vem essa informação? Né? São reflexões que são simples, são necessárias e que a grande maioria das pessoas infelizmente não fazem e a gente precisa criar esse hábito. Como a Cássia muito bem colocou, as fake news são uma doença, né? E a gente precisa de antídotos para a doença. E o antídoto é justamente isso, é segurar o lance do imediatismo, receber a informação e falar, opa, pera lá, deixa eu ver até que ponto isso é verdade, deixa eu ver quem mais está falando nisso, né? Antes de passar isso para frente e contaminar uma série de outras pessoas com essa mesma doença. Quem alega que nem sempre sabe identificar uma notícia, se uma notícia é falsa ou verdadeira. 49% das pessoas reconhecem, tá? É um dado um pouco esquisito porque muita gente fala, não, eu sei, e não sabe, né? Mas você tem 49% das pessoas, segundo essa pesquisa da Big Data, que reconhecem que elas muitas vezes não sabem identificar se a notícia que elas recebem é verdadeira ou falsa. É um dado extremamente importante também. É isso, estou disponível para eventuais questionamentos aí. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Alguma pergunta, alguma ponderação? Pode ser. Mexe diretamente com o serviço de utilidade pública.
fundamental, assim, de início, pelo menos é o que a gente procura exercitar lá, é avaliar qual é a extensão do dano, né? Até que ponto determinada notícia falsa repercutiu, chegou até as pessoas, está causando algum tipo de confusão, né? E aí, a partir daí, avaliar se ela merece ou não algum tipo de contestação pública por parte da prefeitura ou do agente político. Porque, queira ou não, tanto a prefeitura quanto o agente político acabam sendo uma vitrine para um número muito maior de pessoas do que determinado cidadão ou perfil falso que divulga uma ou outra notícia. Então, a partir do momento que a gente repercute essa notícia, ainda que seja para contestá-la ou comentá-la, a gente está difundindo a informação. Isso nem sempre é interessante, então é uma avaliação pontual da comunicação. Sim. Sim. Existe alguma estatística avaliando quem é o público que absorve primeiro Sim. e talvez multiplique essa informação? Sim. Que a proximidade familiar é o fenômeno. Sim. Mas são as pessoas mais velhas. Eu separei algumas informações dessa pesquisa específica aqui que eu entendi que seriam mais interessantes para esse bate-papo, mas ela também diz respeito a essa questão da faixa etária. Normalmente o público mais velho, a partir dos 45 anos, está mais sujeito a receber e dar sequência a essas notícias falsas por terem menos familiaridade com a rede, com o mecanismo da rede e até com a malícia do ambiente eletrônico. Para a nossa sociedade de comunicação, talvez existe uma maior facilidade na identificação para checar da informação, para até não ser vítima de uma fake news. E o foco bacana do programa é a questão da conscientização e educação sobre essa questão. Acho que é importante talvez destacar a importância não só da família, mas também do agente educador, de estar trazendo esse tema para discussão e em outros espaços públicos. A gente Perfeito. possa estar utilizando e levando os profissionais não só da comunicação, como também da área jurídica. Sim. Eu acho que é uma questão bem séria, porque envolve. É um crime, né? Como todo crime, ele é passível de punição. Mas é justamente isso, a fake news ela se dá e ela existe em função das pessoas que criam e que disseminam. E a vacina mais eficaz para isso também são as pessoas que têm consciência disso, que sabem os mecanismos corretos para identificar e para combater isso, e que elas passem isso para frente, né? Hoje em dia a gente tem uma série de mecanismos à nossa disposição para ir limitando isso. Você recebe um WhatsApp de um familiar ou de um colega de trabalho ou de faculdade com uma notícia que você identifica que é falsa. As pessoas normalmente não se dão ao trabalho de contestar. Eu acho que é importante contestar, falar, amigo, pera lá, isso aqui não é verdade, né? A notícia verdadeira está aqui, né? As redes sociais, elas dispõem de mecanismos para denúncia. Então, você, de repente, encontra uma notícia falsa no Facebook. É muito importante que cada um de nós, ao ver isso, faça a denúncia, né? E, na medida do possível, naturalmente, na conversa com os amigos, em ambientes como esse, levar o projeto para ambientes escolares, justamente fazer com que as pessoas sejam o antídoto para esse problema, né? Porque o melhor antídoto é a conscientização, é fazer com que as pessoas entendam que isso é um risco sério, que não é uma bobagem, né? E que a gente tem condições, tem mecanismos à nossa disposição para combater isso com muita facilidade. Na eleição em que eu fui candidato a vice, eu fui vítima de fake news institucional, vamos dizer, porque saiu no jornal. Era um jornal que tinha aí na cidade, e eles escreviam lá que a gente tinha tido tempo tinha sido avisada da notícia, mas não. Não era uma notícia, era uma notícia totalmente falsa, ou pelo menos parcialmente falsa,
coisas diferentes. Quando você tem um veículo que traz isso que você colocou, para mim isso não é fake news, isso é mau jornalismo. Qual é o jornalismo tem mal intencionado? A fake news ela é 100% mentira. Ela manipula a informação para te induzir a acreditar em uma coisa que não existe. Ela inventa um fato, né? Aquele fato não é verdade. Não é uma verdade parcial. Né? Sim. Não é uma. Então, o mau jornalismo, então, ambos são terríveis para a sociedade, né? Aos danos reversivos. Mas o mau jornalismo não é feito. Sim. Mas uma coisa que eu queria falar também, eu não sei se você vai concordar comigo. As pessoas repassam para fake news, aí eu não sei, eu acho que uma vez eu comentei com você, nem todo mundo concorda, mas muita gente repassa sabendo que é mentira, sabe que é fake news, mas ela repassa porque ela quer que aquilo faça mal, então ela continua o processo de Exato. repassar, né? Mas é por isso que é fundamental que o receptor faça essa avaliação. Por que a Cássia está me mandando esse conteúdo? Né? No que a Cássia acredita? Será que ela quer me fazer acreditar nisso também, de alguma forma? Né? Essas reflexões elas são fundamentais para que a gente identifique isso. E mais do que isso, entender que esse fenômeno é um crime, a fake news é um crime, a difamação é crime, a injúria é crime. E é importante levar isso adiante. Você comentou a questão do jornal, a gente viveu uma situação muito parecida em Ulambra, em 2012. Um desses jornais que também surgiram no período eleitoral, surgiram com uma notícia absolutamente descaracterizada. Isso foi levado à justiça e muito rapidamente o jornal foi multado e eles optaram, ao invés de pagar a multa, por sair de circulação. É preciso combater e as últimas consequências em casos como esse, em que há maldade, há a intenção de te prejudicar de alguma forma, para justamente coibir que esse tipo de ato se torne uma coisa comum. Sim, não, a multa fica lá, sim. Eu acho que eles levaram vantagem. Eu acho que nesse caso, não sei se eu concordo, eu acho que o mais correto, partindo do princípio dessa faixa etária dos seus 40 anos, é ir na educação. Porque a molecada é muito atenta e eles têm aquela impressão de desenvolver e falar, viu mãe, viu pai? Sim. Não, Eles cresceram nesse ambiente, eles são vacinados. Sim. Como eu sou um pouquinho mais pequeno que vocês, Fica à vontade. eu queria contar que em 89, para mim parece que não sei, para você ver, falou louco, eu também era só eu e ele falei estresse, tá? Mas em 89 eu vi uma campanha reverter assim, a 10 dias das de um lado, Cobra de Melo, do outro lado, Luiz Inácio, Sim. E o que nós tivemos? Uma notícia plantada que Luiz Inácio Lula da Silva tinha uma amante, e naquela época essas coisas repercutiam demais no casamento do Estado. Conduzido da forma da sociedade, que pesava muito na ficha. E aí a mulher apareceu dando uma entrevista, né? Sim. Resultado, houve uma inversão e nós elegemos o povo vacilando. É só para citar um exemplo. Sim. Como pode. Mas é isso, as fake news fundamentalmente são mentiras e não é nada de novo aí, né? Digamos que eu quisesse promover a candidatura Cássia agora acreditada na prefeita. Eu posso dizer, Cássia nega que é candidata a prefeita. Não tem uma notícia, não falou nada. Eles estão negando que não é candidata. Então eu digo, fulano nega que está balançando lá no time e tal. O técnico está balançando. Ele nega. Ele Mas disse você sim. já plantou a notícia, né? Sim. Só queria lembrar esse detalhe. Perfeito. Para vocês que são jornalistas, posso falar mais uma coisinha? Opa. Que eu percebo muito comum nos programas de jornalismo, tudo assim, segundo fonte de informar. Mas não fala quem é a fonte, mas isso pode ser verdade? Mas pode ser uma grande mentira também, né? Pode. Como você vai comprovar que alguém falou aquilo? E aí pronto, já plantou. se é fake ou não é sempre, mas Sim. sempre haverá uma fonte de alguém que As fontes de informação, o senador disse, mas não nomeia, aí pode ser real, pode não ser verdade, entende?
é muito difícil que os veículos, que a direção dos veículos levem à frente notícias que não foram... exato, não é tão simples assim. Só observar, né, porque nós estamos falando de um universo, principalmente na internet, Uhum. e também acho que a gente tem que valorizar um pouquinho a profissão, né, dos Uhum. jornalistas que realmente exercem seriamente a profissão, Sim. porque uma coisa é a gente falar da imprensa e outra coisa é nós falarmos das empresas especializadas que disparam fake news, Uhum. né, Sim. que são especializados nesse tipo de execução. Sim. Então, acho que é importante a gente destacar que são duas potências, Uhum. que realmente existe pessoas especializadas trabalhando nisso. Mas o lance é que são duas coisas completamente diferentes. Tem muita gente que diz que o combate à fake news é uma espécie de censura, né? E não há nenhuma verdade nisso, porque a censura, na verdade, é tentar calar a verdade, é tentar calar a informação que tem precedência, né? O combate às fake news, na verdade, é uma prestação de serviço, né? Mais ninguém? Convidar a Cássia, então, e o Walter. Gente, muito obrigado pela oportunidade, pelo ouvir aí. Vou ficar aqui, Ariel? A gente fica abraçando, não consegue. Gostaria, nessa noite, então, de agradecer a presença do Ariel, com o seu conhecimento, que muito aqui nos esclareceu sobre as fake news, que é um problema em toda a sociedade, é um problema em todas as cidades, sejam elas grandes ou pequenas, seja no período eleitoral ou até na questão da saúde, que hoje nós estamos vendo aí, com pesar e com susto, algumas mentiras sendo propagadas para causar o caos. Suas palavras foram muito importantes para esclarecer, e eu estava postando ali em minhas redes sociais, ali enquanto você falava, que o melhor combate à fake news é o conhecimento. E é exatamente isso que você promoveu nessa noite. E agradecer também à vereadora Cássia, que é a nossa vice-presidente dessa casa, que muito brilhantemente criou essa lei no município de Jaguariúna para ajudar a levar o conhecimento às pessoas e desse conhecimento combatermos uma prática criminosa, como foi muito claro aqui nesta noite. Então, parabéns, Cássia. Parabéns, Ariel. Em nome... Parabéns, só uma parte, parabéns, Valtinho, também presidente, por esse programa que já permitiu essa primeira palestra. Acho muito importante também. Parabéns para você. E em nome da Câmara Municipal, entrego ao Ariel uma simples lembrança dessa noite, mas muito significativa pelo conteúdo que você nos trouxe. Muito obrigada. Obrigado, Ariel. E obrigada pela presença Obrigado de todos a todos. aí, viu, gente? Uma boa noite. Muito legal. Muito obrigado pela presença.